primeiro lugar, viu, Vila, eu quero agradecer a oportunidade de me dirigir ao povo chinês por meio da sua emissora, não é? E, em segundo lugar, dizer que a nossa relação com a China tem se acentuado a cada ano que passa, tanto que a chamada Comissão de Alto Nível Sino-Brasileira tem feito reuniões a cada 2 anos com grande sucesso. E você disse bem, eu no ano passado estive na China, fui recebido por várias autoridades, que primeiro passei por Macau até, para um encontro dos países de língua portuguesa com a China, depois fizemos a reunião da COSBAN e, afinal, tivemos um diálogo com o vice-presidente e depois com o presidente Xi Jinping. E isso deu ótimos resultados para ambas as economias, naturalmente para a economia chinesa e para a economia brasileira. Basta registrar que naquela oportunidade a China resolveu adquirir, creio que 12 milhões de toneladas de milho do Brasil, né, ao longo do tempo, e também aumentou a compra de soja brasileira, né? Então foi uma visita muito produtiva sob o plano comercial, mas eu quero registrar também que no plano pessoal foi uma coisa de muita intimidade, de muita amizade, não é? Entre as autoridades chinesas, a começar pelo presidente Xi Jinping, e as autoridades brasileiras que me acompanharam. De modo que eu tenho muita satisfação em incentivar e incrementar estas relações entre o Brasil e a China. Ora, e foram exatamente momentos em que houve essa troca de visitas, né, entre as autoridades brasileiras, né? O presidente Lula mesmo esteve na China e aumentou muito as relações do Brasil com a China, e aqui autoridades chinesas vêm com muita frequência para cá. Aliás, eu acho que dos países visitados por autoridades brasileiras, a China deve ocupar um dos primeiros lugares, até porque a nossa relação, o nosso maior parceiro comercial é a China. E veja, num período mais ou menos recente, porque embora 40 anos pareça muito, em termos diplomáticos é um pequeno período. E nesse período deu-se um desenvolvimento extraordinário das relações entre o Brasil e a China, né? Eu diria que esta relação, em vários momentos, tem se reproduzido como uma relação historicamente benéfica para ambos os países. Eu acho que nós constituímos um grande exemplo para vários países, porque veja, do momento que nós estabelecemos uma comissão de alto nível, né, para interrelacionar o Brasil com a China, e acho que a China faz isso com vários outros países, né? Eu acho que os países que têm esta oportunidade desfrutam muito positivamente dessa relação com o Estado chinês. Eu acho que nós, com as nossas relações de proximidade cada vez maior, e veja que a cada 2 anos nós fazemos uma reunião, ora no Brasil, ora na China, né? Nós temos servido de exemplo até para vários países da América Latina na sua relação com o Estado chinês. Olha, nós temos, você sabe que nós somos grandes fornecedores de carne para todo o mundo, né? E para a China igualmente. E eu sei que lá houve alguns problemas, né? Um embargo à compra de carne brasileira, mas que em parte foi resolvida nessa nossa visita, quando nós fizemos a reunião da Comissão Sino-Brasileira de alto nível, e as negociações continuam. Eu acho que nós vamos continuar tentar liberar por completo a exportação de carne para o Estado chinês. E reitero aquilo que disse na primeira pergunta, né? Nós estamos tendo um desenvolvimento muito grande na compra de cereais, do milho e da soja brasileiras. E também sabe você que nós importamos até muitos manufaturados do Estado chinês, né? Olha, eu, em primeiro lugar, quero dizer que quando voltei da China, eu até chamei aqui o ministro do Turismo para que nós tomássemos providências governamentais com vistas a aumentar cada vez mais a possibilidade do turismo chinês
no Brasil. Mas também devo dizer que há um turismo brasileiro para a China, né? Há muitos brasileiros hoje que escolhem a China como referência para fazer passeios, viagens internacionais de turismo, né? E aqui, evidentemente, o Brasil, assim como a China, tem monumentos extraordinários, tem locais maravilhosos, o Brasil também tem muitos, né? Eu posso mencionar algumas obviedades aqui, como quem quiser visitar as praias brasileiras, pode pegar desde o norte, nordeste até o sul, que pegam praias maravilhosas, sem deixar de mencionar o Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade cujo título aqui no Brasil até é cidade maravilhosa, porque é uma cidade em que a natureza foi muito pródiga, né? Beneficiou muito o Rio de Janeiro, tem praias maravilhosas e tem um turismo bastante acentuado, né? Mas eu devo dizer que aqui no Brasil, onde quer que você vá, você tem meios turísticos e hoje, graças a Deus, uma infraestrutura turística muito adequada para receber o turismo internacional. Fundamental, né? Porque quando o supremo dirigente do país vem ao Brasil para uma reunião, como virá para os BRICS, né? Isto significa o interesse que o Estado chinês tem pelas relações com o Estado brasileiro. E ainda recentemente eu encontrei com o presidente Xi Jinping num simpósio, num congresso sobre segurança nuclear em Haia, na Holanda, né? E conversamos até longamente. E interessante que ele vem, talvez quase no último jogo do campeonato mundial, né? Porque logo depois do último jogo é que se dá a reunião dos BRICS em Fortaleza. Eu espero até que Sua Excelência e muitos outros chineses possam vir, pelo menos para assistir o final da Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil, evidentemente, não serve de exemplo para a China, mas nós tivemos aqui, de alguma maneira, uma visão assemelhada de como fazer a ascensão social, o crescimento daqueles que são mais pobres, né? A China tirou milhões de pessoas da pobreza, muitos milhões. Nós aqui no Brasil tiramos 35 milhões de pessoas da pobreza, levamos para a classe média, né? Eu acho que há esta relação muito próxima da atuação no plano social entre o Brasil e a China. Eu acho que a China, neste sentido, serve também de exemplo para nós outros brasileiros. Olha, eu acho que será uma coisa natural, porque nós já temos aqui o Mercosul, que é uma associação de vários países, né, da América Latina. Temos a Unasul, que também é uma associação de todos os países da América do Sul, e, portanto, estes órgãos internacionais que eu estou mencionando poderão, com muita facilidade, fazer relações com esta proposta do Estado chinês para esta intermediação internacional entre estados da América do Sul e o Estado chinês. Que elas aumentem cada vez mais, né? Que a China continue a crescer e se desenvolver como vem crescendo e se desenvolvendo, e que o Brasil também possa crescer e desenvolver como vem se desenvolvendo. Este é o meu desejo e tenho certeza que esta parceria, que já deu certo, que já está comprovada, né, na experiência quase que diária, né, ela vai seguir por muitos anos com benefícios para ambos os países. Isso já vem sendo discutido em várias reuniões dos BRICS, né, no passado. Eu tenho a impressão que pode ser, não tenho certeza, mas pode ser que na reunião de Fortaleza se consolide essa ideia do Banco de Desenvolvimento, que é uma ideia que, repito, vem sendo discutida em várias reuniões já realizadas em vários outros países que sediaram os BRICS, né? Eu acho que politicamente ele já está consolidado, porque é uma coisa curiosa, o BRICS não é uma organização jurídica, né? Não há uma organização jurídica do BRICS, há uma formação, uma agregação espontânea de 5 países, mas que politicamente já se estabeleceu como forma definitiva. E isto ajuda muito até nas relações internacionais, que muitas e muitas vezes na ONU, por exemplo,
a ideia de uma conjugação de esforços entre esses países facilita uma decisão conjunta desses mesmos países, né? Eu acho que, consolidado politicamente, ele vai se consolidando cada vez mais na medida que esses países façam trocas comerciais entre si. Eu falo bem nos BRICS. Você sabe que eu tenho estado em vários foros internacionais, dois deles até em Nova York, tratando precisamente da questão dos BRICS. E nessa oportunidade eu pude verificar ou divulgar os benefícios que os BRICS, os vários países integrantes, têm tido reciprocamente por força dessa relação, né? Eu acho que quem fala mal, eu não tenho notícia disso, mas quem fala mal é porque não conhece, digamos, a atuação interna destes estados que se associaram.